Oi pessoal, eu decidi disponibilizar o meu curso completo do Excel totalmente de graça. Esse curso começa do zero e vai evoluindo até as funcionalidades mais avançadas do Excel. Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e comentar o que você está achando da aula de hoje. Além disso, acesse a descrição do vídeo para baixar o material e aproveitar todas as promoções dos meus outros cursos. Pronto pessoal, é isso. Vamos começar. Vamos lá pessoal, voltamos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tabelas, especificamente sobre o objeto tabela. Eu sei que eu já usei algumas vezes esse objeto com vocês, mas agora eu vou entrar em detalhes de como ele funciona. E ele é importantíssimo, tanto que na parte avançada do curso, todas as minhas tabelas, elas vão estar formatadas com o objeto tabelas. Só o fato de você ver uma tabela como esta não quer dizer que o Excel entende ele como um objeto tabela. Para você transformar essas colunas e linhas em um objeto tabela, é o que a gente vai fazer hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar a tabela que você quer construir. No meu caso aqui eu já selecionei, mas eu poderia clicar aqui dentro e apertar Ctrl T, isso vocês já sabem, e aí seleciono todos os campos também. E agora, pessoal, vem a parte principal, tá? Você vai vir aqui, ó, em inserir e clicar nesse botão aqui, ó, tabela. Ctrl Alt T. O outro foi qual? Foi Ctrl T, tá? Ctrl T seleciona, mas para você de fato transformar esse conjunto de dados em uma tabela dentro do Excel, você precisa clicar nesse botão. A gente não tinha clicado ainda porque tem algumas consequências e eu precisava ensinar o básico para vocês para depois a gente entrar nesse detalhe. E vocês vão ver que essa funcionalidade do Excel vai ajudar em muitas coisas do que a gente já fez antes. Só que agora você já sabe os fundamentos. E por isso que agora nós vamos começar a construir tabelas. A grande maioria de todas as tabelas que eu uso na parte avançada do curso, a gente vai usar essa funcionalidade. Por isso que é tão importante. E tem muitas coisas que vai ajudar vocês no seu dia a dia. Por isso, pessoal, prestem atenção, tá bom? Vamos lá. Vou criar uma tabela. E quando você cria uma tabela clicando nesse botão com as células selecionadas, automaticamente ele vai perguntar se a sua tabela tem cabeçalhos. No meu caso, a minha tabela tem um cabeçalho sim, que são esses campos iniciais aqui de cima. E o Excel ele pergunta isso para a gente porque ele vai tomar algumas decisões com base nessa informação. Vamos lá, eu vou clicar aqui e vocês vão ver o que é que vai acontecer. Automaticamente, o Excel ele já criou um filtro para mim. Olha aqui, ó. O que a gente aprendeu anteriormente em aulas anteriores foi criado automaticamente quando a gente construiu esse objeto de tabelas. Tá aqui, ó. Então a gente já tem um filtro para todos esses campos. Também o Excel já pintou automaticamente todas essas cores. Só que, pessoal, essas cores aqui, eles não foram criadas usando a funcionalidade de fontes, tá? Então, no Excel, na faixa de opções, a gente tem essa parte aqui de fontes que você pode pintar as células. Só que o Excel não usou essas funcionalidades, tá bom? Ele usou as funcionalidades do objeto tabela. O objeto tabela, as funcionalidades dele fica em outra opção no faixa de opções, que é aqui, ó, Design da tabela. Estão vendo, pessoal? Eu vou clicar aqui agora, tá? Então, no design da tabela, eu posso escolher um conjunto de estilos específicos para a tabela que eu tenho selecionada. Olha que legal. Então, se você clicar aqui, nesse botãozinho aqui, ele vai aparecer vários estilos que eu posso escolher automaticamente. É muito fácil de usar isso aqui. É muito tranquilo.
E o importante de quando você for usar esses estilos aqui, tá? Eu gosto muito desse aqui, ó, pessoal. Eu adoro esse. Mas enfim, você pode escolher qualquer um aí que você quiser, que você achar que for bom para você, tá? Então vamos lá. O importante nesses estilos que nós temos aqui é vocês entenderem que as definições da página inicial de fonte, eles sobrepõem os estilos, ok? Ou seja, se eu pintar uma célula com uma cor específica, essa amarela aqui, e agora, se eu vier aqui em estilo e escolher um estilo diferente, ele não vai mudar o amarelo, tá, pessoal? Ele não muda, ó, tá vendo? Eu mudei o estilo e ele manteve a cor amarela. Por quê? Porque a cor amarela, as configurações dessas informações que estão em fonte, eles sobrepõem as informações que a gente tem no estilo, ok, pessoal? Importante isso. Se eu quiser remover essas informações aqui, o que é que eu preciso fazer? Você pode selecionar todos os campos, se você quiser remover tudo, vai lá na página inicial e aqui, ó, na cor de preenchimento, você vai remover o preenchimento, sem preenchimento, e aí ele tira todas as tintas aí que vocês colocaram, tá bom? O mesmo vale também para as cores das fontes, ele não vai alterar, porque essa cor aqui ela sobrepõe. Então, isso é importante o que eu estou falando, porque as pessoas às vezes se confundem. Eles pintam as células com umas cores e quando querem mudar o estilo não muda. Por quê? Porque você precisa limpar as cores de preenchimento que você fez. Vamos lá, continuando. Tem várias regrinhas de quando a gente usa o objeto tabela e eu vou tentar explicar para vocês essas regrinhas, as diferenças de quando você usa o objeto tabela e de quando você não vai usar o objeto tabela, porque acaba confundindo um pouco as pessoas. Mas não se preocupe que a gente vai mostrar também como é importante, tá bom? Então vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, criar uma nova linha na minha tabela aqui que eu criei com o objeto tabela, é bem simples. Basta você ir para a última linha e começar a digitar, por exemplo, 13 e aperta Enter. Automaticamente, pessoal, ele já criou uma linha para mim com o estilo que eu escolhi. Olha que legal, foi fácil, fácil, fácil. O mesmo vale para as colunas. Então, se eu clicar aqui na coluna e colocar, sei lá, total 2 e der o Enter, automaticamente ele criou também uma coluna aqui para mim. Uma outra forma de você fazer é o seguinte: embaixo do lado direito, na tabela, tem um símbolozinho, tá certo? Que é aqui embaixo. Se você clicar e segurar e arrastar para baixo ou para o lado, olha o que vai acontecer. Ó. Você só pode ou arrastar para baixo ou arrastar para o lado. Eu vou primeiro arrastar para baixo. Ele já criou para mim várias linhas usando a mesma formatação dentro dessa tabela. E o mesmo vale quando eu arrasto para o lado direito, tá? Então, se eu clicar aqui e arrastar, ele vai criar mais uma coluna no lado direito. Deixa eu apertar Ctrl Z aqui e eu vou mostrar agora um erro comum que acontece com vocês, tá? Eu vou apertar Ctrl Z e pronto, aqui. Então, estamos nesse ponto onde a gente quer criar uma linha. Digamos que você digitou 13 e apertou Enter. Davi, eu apertei o 13, dei o Enter e não criou uma linha para mim. Provavelmente é porque você mudou as configurações padrão do Excel, tá, pessoal? Existem algumas configurações, uma delas se trata da autoformatação, que você pode fazer tanto nas configurações de opções ou então aqui, ó. Se você clicar nessa opção aqui e clicar aqui parar de expandir tabelas automaticamente, isso significa que ele vai parar para sempre até que você vá lá na parte de opções e desfaça isso, tá bom? Eu não quero que vocês cliquem, porque se vocês clicarem, vocês vão ter que voltar lá em opções e reconfigurar. Eu vou apenas mostrar, tá, pessoal?
Eu vou mostrar para vocês. Não façam o que eu estou fazendo, porque depois eu vou corrigir. Isso aqui é só para quem se enrolou um pouquinho, se enganou, tirou, enfim. Vamos lá. Então faz de conta que você clicou nesse botão aqui. O que é que vai acontecer agora? Sempre que você tentar criar uma nova linha, não vai conseguir, tá? Por quê? Porque você mudou as configurações de autocorreção do Excel. Se por um acaso você fez isso sem querer, então é importante que você coloque ele de volta para o curso, porque vai facilitar bastante quando a gente estiver trabalhando. Como é que eu faço para desfazer isso? A maioria das configurações de opções, né, fica aqui, ó, na faixa de opções, no menu de arquivo. Eu vou clicar aqui nele e vai mudar a tela. E agora a gente vai para opções, aqui embaixo, opções, tá bom, pessoal? Eu vou clicar aqui em opções e olha que legal. Na parte de revisão de texto, aqui, ó, essa opção aqui, revisão de texto, a gente vai ter aqui uma opção que se chama opções de autocorreção. Ou seja, essa opção aqui vai alterar a maneira como o Excel corrige e formata o texto quando você digita, tá bom? Eu vou clicar aqui, opções de autocorreção, e a gente tem uma opção aqui que se chama formatação automática ao digitar. Vocês estão vendo que existe 5 abas, ou melhor, 4 abas aqui, e uma delas é a formatação automática ao digitar. Eu vou clicar aqui, e o que você precisa fazer é o seguinte, é deixar isso aqui marcado, ó, incluir novas linhas e colunas em tabelas. Se por um acaso você desmarcou essas duas opções, pode manter marcado, tá bom? Vou clicar OK. Vou clicar OK novamente. E agora, se eu digitar uma nova linha, ele vai aceitar. Tá bom, pessoal? Vamos lá, continuando. A gente já mostrou para vocês como é que vocês podem criar um filtro. E agora eu vou mostrar uma coisa bem legal. E é o seguinte, é como você pode criar um novo campo, tá? Então, a gente criou um campo no final, mas se eu quisesse, eu podia criar um campo aqui no meio, ó, botão direito, no meio da célula, e eu vou clicar aqui em inserir. Inserir linhas da tabela acima. Olha que legal. Ele incluiu uma linha entre o numeral 7 e o numeral 8, tá, pessoal? Essa linha manteve a mesma formatação de toda a minha tabela. Ela manteve também o que, ó? A fórmula. Olha que legal, ele está mantendo a fórmula dessa tabela também. Não é massa? Deixa eu mostrar novamente para vocês, tá? Primeiro, você clica em uma linha, depois, com o botão direito, você vai clicar em inserir e inserir linha da tabela acima. Ou então você pode incluir uma coluna entre as tabelas também. O que é importante aqui para mostrar para vocês, tá? Eu acabei de colocar uma coluna, tá, pessoal? O importante aqui é o seguinte, quando eu inseri uma linha, aqui, ó, essa linha que eu inseri, ele inseriu exclusivamente dentro da minha tabela. Ou seja, ele não afetou nenhuma outra tabela dentro dessa planilha. Porque se eu tivesse clicado aqui, ó, no 8 e colocado inserir uma linha, o que é que ia acontecer? Ele ia atrapalhar as outras tabelas, tá certo? Ou seja, se eu recortasse uma linha aqui dentro e tentasse inserir células copiadas, ele nem permite. Por quê? Porque eu tenho tabelas aqui dentro, então por isso ele não vai permitir você incluir linhas dessa forma. Ele vai permitir incluir linhas apenas dentro de cada tabela. Eu tenho uma tabela aqui e tenho uma outra aqui do lado. Vamos lá. A gente também já sabe que quando a gente vai usar tabelas, a gente tem esse menu extra dentro da faixa de opções, design da tabela, e ele permite que a gente faça um somatório total. Olha que legal, ó, linhas
totais. Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Vou clicar aqui. Então, primeiro eu cliquei em design da tabela e agora eu vou clicar em linhas totais. Olha que massa. Ele já somou para mim o valor total. Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar esses campos aqui e vou marcar esses campos aqui como um campo de moeda, tá bom? Aqui também vou marcar como moeda. Moeda também. E eu vou aumentar essa célula aqui. Eu fiz uma bagunça aqui, deixa eu excluir isso aqui também, deixa eu excluir essa linha aqui. Pronto, melhorou agora. Aqui é um campo de data. Vou marcar tudo e marcar data. Pronto. Pronto, vamos lá. Continuando. Então, olha que legal. Ele já trouxe para mim o valor total de todos esses campos. O que é importante vocês saberem aqui? É que agora, se eu usar o filtro, esses filtros aqui de cima, com a minha tabela, por exemplo, digamos que eu queira ver o filtro de tecnologia. Eu vou clicar aqui em cima e vou marcar apenas tecnologia. O total, essa célula de total, ela vai trazer para mim os valores totais de tecnologia. Ele já vai estar aplicado ao filtro. Isso porque eu estou usando esse objeto, que é muito legal, de tabela. O que é importante também vocês saberem sobre filtro? Se você tiver um filtro de uma tabela, e se você aplicar esse filtro na mesma planilha, pode ser que você perca algumas informações aqui, ó. Estão vendo? Então, no caso do filtro, ele não vai acontecer a mesma coisa que o campo. Você precisa ficar atento a isso. Normalmente, o que é que eu faço, pessoal? Quando eu sei que eu vou criar uma tabela, que eu vou muito precisar dos filtros, então eu uso uma planilha por tabela. Mas, quando eu tiver tabelas espalhadas que não vão precisar ser filtradas, aí eu posso usar mais de uma tabela dentro da mesma planilha, tá certo, pessoal? Deixa eu remover aqui o filtro, tá? Limpar filtros, voltou ao normal. Vamos lá, continuando. Então, dentro dessa tabela, tem uma coisa muito importante que se chama o nome da tabela, que está aqui em cima. Então, o nome da tabela, dentro da faixa de opções design da tabela, tem aqui, ó, nome da tabela. O que é que eu recomendo para vocês? Que vocês corrijam esse nome e estabeleçam um padrão, tá bom? Por quê? Porque essa referência ela vai ser usada durante o curso, quando a gente for aplicar fórmulas chamando uma tabela. Vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Então, vocês podem estabelecer um padrão. Qual é o padrão que eu gosto? Eu gosto de colocar, sei lá, o que a tabela significa, por exemplo, vendas, e coloco underline TB. TB para significar tabela. Mas, pessoal, vai muito de cada um. Vocês é que escolhem. Se você quiser, você pode chamar tabelas, vendas. Você pode, inclusive, ter um espaço também. Eu é que sou acostumado a colocar underline vendas da época que eu trabalhava como desenvolvedor de sistemas e quando a gente usava tabelas, era muito comum você não usar espaço, tá? Quando você vai acessar uma tabela em um banco de dados. Aqui, como a gente está no Excel, aí você pode colocar o espaço, não tem problema, mas eu, pessoalmente, eu gosto de manter esse padrão, vendas, underline, TB, né? Para eu saber que se trata de uma tabela. Mas aí vai de cada um, tá bom, pessoal? Se você for pegar um arquivo que não é seu, que não foi você que construiu, eu recomendo você ir clicando no arquivo para conhecer as fórmulas, entender os nomes das tabelas, tentar entender a planilha antes de começar a mexer nela. Então, no meu padrão aqui, eu coloquei vendas underline TB para chamar esta tabela, tá bom? Porque assim eu vou saber reconhecer essa tabela com esse nome, quando eu quiser acessar algum campo desta tabela. Uma outra coisa importante também é quando você quiser selecionar campos específicos de uma coluna. Basta você clicar em uma coluna e apertar Ctrl espaço. E ele vai selecionar todos os campos dentro dessa coluna para que você possa formatá-los de alguma forma. E perceba que ele nem selecionou o cabeçalho, como também ele não selecionou a última linha que representa as linhas totais.
Uma coisa interessante também é o seguinte, que se você quiser, você pode desativar o botão de filtro da tabela. Por padrão vai vir automaticamente, mas basta você vir aqui em Design da tabela e remover o botão filtrar. Dependendo da tabela que você vai construir, você não vai precisar desse botão. E talvez atrapalhe um pouco na leitura dos textos. Nesse caso aqui é interessante. Por quê? Porque eu posso querer filtrar por uma data, eu posso querer filtrar por uma categoria, ou então eu posso filtrar por valores acima de R$ 5.000, enfim. Nesse caso concreto aqui, vale a pena você manter o botão filtrar ativado. Nesse outro aqui, que é apenas uma descrição que eu estou mostrando para vocês, não precisa, tanto que aqui eu desativei, ó. Eu não tenho o botão filtrar ativado nessa tabela. Pessoal, para não ficar muito longa a aula, eu vou deixar para a próxima aula a parte de fórmulas dentro de tabelas, tá? Porque também é um pouco mais diferente e é importante vocês aprenderem, tá bom? Então na próxima aula a gente continua essa parte de tabelas com a parte de fórmulas dentro de uma tabela. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Quem gostou, dá um like, curte o vídeo e se inscreve no canal. Pronto, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.